3, 2, 1, testando. Bom dia! Estou feliz por estar aqui com vocês e estou feliz por poder apresentar a parte 2 da última semana e peço que vocês curvem a cabeça para orarmos. Pai Celestial, pedimos do Teu Espírito Santo neste lugar e eu peço humildemente que o Senhor venha e utilize da minha mente, das minhas palavras, para que a sua vontade seja cumprida. E que a cada estudante aqui, o Senhor conceda também o Teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor, com nenhum mérito da minha parte, mas confiando em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Estou muito feliz por compartilhar esse assunto com vocês hoje. Eu não estudei esse assunto por 1 ou 2 semanas para apresentá-lo. Eu tenho estudado esse assunto por 6 anos. E tem inflamado meu coração, porque Deus me deu crianças que amam ler. E eu estava desesperada porque o que eu deveria fazer? E tínhamos grupos de mães que eu estava fazendo homeschooling com os meus filhos por 18 anos e eu queria ter conhecimento sobre esse assunto, porque eu não queria que meus filhos ou os membros da minha igreja estivessem sendo guiados por qualquer tipo de leitura. E eu sei o porquê isso é importante, porque especialmente se você não usa TV, vídeos na internet muito, você irá recorrer aos livros. O que é um recurso? Você encontra na biblioteca, que pode ser vídeo, áudio, vídeo, artigos, dissertação, um livro. Então, cada recurso pode ter muitos materiais diferentes. É por isso que eu intitulei recurso. Mas vamos à biblioteca somente para pegar livros emprestados. E é isso que vocês têm mais acesso. Então, é isso que nós vamos focar. Primeira coisa importante fazer quando estiver escolhendo um livro é orar. Senhor, eu quero ler somente aquilo que o Senhor quer que eu leia. Guia minha mente na escolha de um bom livro. Mr. Clark acabou de orar que nosso mundo está em tumulto. Não sabemos quantos dias temos à frente. Podemos ter muitas décadas, podemos ter poucos meses, nós não sabemos, somente Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, não temos tempo a perder colocando lixo na nossa mente. Então temos que ser intencionais com as nossas escolhas. Escolher somente aquilo que Deus quer que escolhamos. Se não é Deus que está escolhendo, quem está escolhendo? Você conhece em si mesmo ou no inimigo? Não, não podemos confiar nisso. A segunda pergunta é: quem é o autor? É essa uma pergunta importante? Sim, sim, é muito, muito importante. Tem algumas perguntas que você pode fazer que elas irão ajudar a analisar se o autor é bom ou não. Você não pode ler o coração do homem. Deus é o único que pode fazer isso. Mas ele nos deu algumas dicas. Ele disse, olhe os frutos. Olhe isso, analise, porque a sua mente é muito preciosa. Então, quais são as perguntas que você deve fazer sobre o autor? Qual que é a filosofia e crença do autor? Quais são outras publicações que ele ou ela publicaram? Às vezes você está segurando um bom livro, mas o autor escreveu algumas coisas no passado que não são boas. Como que podemos confiar que esse livro, na sua mão, é um bom livro se ele escreveu coisas que não são boas no passado?
Então olhe as outras publicações. Como que é a vida da família dele ou dela? É ele casado? Qual que é o padrão sobre o matrimônio que ele tem? Mas por que isso é importante? Nós acreditamos que o ser humano é um ser completo. Não colocamos moral em um lado e acadêmicos do outro lado, certo? E sabemos que essa escola defende altos padrões. Acreditamos que isso é uma questão completa. Então, devemos analisar. Às vezes encontramos um bom livro. É um livro sobre Martinho Lutero. Que interessante o assunto. Então, olha o autor. Ele era um professor de teologia em uma boa escola. E olhamos a vida matrimonial, mas ele não era casado de acordo com os padrões da Bíblia. Uma vez nos recomendaram um bom livro, e esse livro era um livro de gramática. Como escrever um inglês melhor? Não é algo muito interessante para aprender? Sim. Então olhamos o autor. E quando ele casou com a sua esposa, ela já era casada antes com outra pessoa. Então, ele decidiu que queria casar com ela. Como que eu posso confiar que nas sentenças que ele colocou no livro irá fazer um impacto seguro no meu cérebro? Não posso confiar. Acreditamos que o ser humano tem que ser completo. É bom em um sentido completo. Às vezes, você não consegue encontrar toda a informação que você precisa sobre o autor. Às vezes, você encontra uma entrevista, mas mesmo que ele mostre em que ele acredita, a filosofia de vida dele, você pode tentar encontrar quem foi o influenciador por detrás na vida dele. E aí o Wikipedia diz, ele foi influenciado por isso, isso, isso. Então você pesquisa quem é essa pessoa. E aí você pergunta, é uma boa pessoa? Sim, sim, então eu posso ir. Ou não, esse homem acreditava em coisas que nós não acreditamos. Então temos que colocar de lado também. E a outra pergunta é, quais projetos eles estão envolvidos? Política, partidos, que tipos de movimentos, se é movimentos feministas. Então, quais são as paixões particulares? E isso nos fala muito, porque o livro ele irá pregar, ensinar uma filosofia de vida para você. E precisamos ser bem conscienciosos quanto a isso. Precisamos fazer isso? Sim, porque Deus disse para fazermos. Outra fonte de perigos contra que devemos estar constantemente de sobreaviso é a leitura de autores ateus. Tais obras são inspiradas pelo inimigo da verdade e ninguém as pode ler sem fazer perigar a alma. Estou certo que você não quer colocar a sua salvação, a sua alma em perigo. Você não quer isso. Por que não ler livros de autores infiéis? Porque irá guiar a pessoa que está lendo pensar que ele ou ela ou você tem os tesouros do conhecimento. Estou aprendendo muito, esse novo conhecimento, muitas coisas, enquanto os conhecimentos superficiais não vale a pena. Faz eles ficarem jactanciosos, satisfeitos, enquanto estão ignorantes. Não é uma realidade triste? Você está enganando a si mesmo e pensando, estou ficando inteligente, e na realidade você está ficando tolo. Então não queremos isso. Outras razões, o porquê de não ler esses autores. Porque enquanto eles pensam que eles são sábios, na verdade eles são tolos.
porque a pessoa que decide estudar esses autores está obtendo um treinamento que o habilita a ser servo de Satanás. Porque irá levá-lo a duvidar da verdade. Porque tira o desejo de estudar a Bíblia. Porque destrói a fé em Deus de toda a verdade. São todas essas boas razões o porquê de não ler esses autores? Sim. Algumas vezes os autores podem mudar seu pensamento. Meu marido tinha uma professora que, antes de se converter, ela escreveu um livro direcionado aos professores de teologia. E depois que ela se converteu, ela disse: "Não leia meu livro. Queime o meu livro. Eu estava errada. Agora eu descobri a verdade e irei publicar a verdade." Mas você acha que ela será capaz de recapitular? É algo muito difícil de não fazer. Então devemos ser bem intencionais nessa questão. Às vezes, os livros dos infiéis têm alguma verdade contida neles. Posso pegar o bem e colocar o mal de lado. Vamos ver. E por que, se os autores não são boas pessoas, fiéis, por que eles escreveram boas coisas em seus livros? Espírito de profecia nos diz, porque eu amo o espírito de profecia, não estamos cegos. Como é que os homens que se acham em guerra com o governo de Deus chegam a ficar de posse da sabedoria que por vezes manifestam? O próprio Satanás foi educado nas cortes celestiais e tem conhecimento do bem da mesma maneira que do mal. Mistura o precioso com o vil, e é isto que o habilita a enganar. Então lembre-se, a árvore do conhecimento não era a árvore do conhecimento do mal. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal, juntos. Então, o inimigo tinha que colocar algumas coisas boas para chamar a tua atenção, como uma armadilha. Já fez alguma vez uma armadilha para algum animal? Coloca alguma coisa boa dentro e pega o animal. É isso que ele faz. Por isso que ele tem o erro e a verdade juntos. Supomos que checamos o autor, o livro é bom, o autor é bom. Então, devo pegar o livro? O que vocês acham? Ainda não. Por quê? Porque tem que analisar mais coisas. É um dever de casa extenso, mas valerá a pena. Quais são outras perguntas? É o livro verdadeiro? Pode um bom autor escrever mentiras? Bom, às vezes você não pode discernir até que ponto é bom ou mal o autor é. Então tem que fazer uma lista. Não ler leituras de ficções. Por que não? Lara Adventista diz: os leitores de ficção estão tolerando o mal que destrói a espiritualidade, obscurecendo a beleza das sagradas letras. Eclipse. Quando temos eclipse do Sol, o Sol desaparece. Então, a palavra de Deus desaparece se lermos ficções e não ler o que é verdadeiro. Contos de fadas, mitos e histórias fictícias. Desencaminha, apresenta falsas visões de vida, cria e alimenta o desejo pelo irreal. Distrai a mente do trabalho da construção do caráter. O que estamos fazendo aqui nessa escola? Construindo o caráter. Então vamos estar lutando contra algo que estamos tentando construir. Distrai a mente da palavra de Deus. E é um dos astutos meios de Satanás. As razões para não ler tais histórias. Leitores de contos frívolos e excitantes estão se desqualificando para a vida prática.
não é algo contra a verdadeira educação? Tudo que estamos tentando construir aqui nesse lugar. Então, não queremos lutar contra isso. O autor é bom. Vamos dizer que o livro é verdadeiro. Não é de ficção. Devo então ler o livro? Meu dever de casa está completo? Espere, há mais coisas para analisar. Crimes? São crimes verdadeiros? Guerras também? Sim. Ações más dos seres humanos são relatos verdadeiros. E não devemos contemplar essas coisas, mesmo que sejam verdade, porque crimes e atrocidades têm enfeitiçante poder sobre muitos jovens, excitando neles o desejo de tornarem-se notáveis, mesmo por meio das mais ímpias ações. Em outras palavras, lemos sobre as ações más das pessoas e temos a tendência de copiar. É isso que acontece. Então vamos ler boas coisas. Tem outros detalhes para prestar atenção. Sobre relatos históricos. Não estou falando sobre história. Devemos aprender história. Somos construídos na base da história. Mas as práticas licenciosas pintadas nesses escritos têm atuado como fermento em muito espírito, levando à execução dos atos semelhantes. Crime e miséria não precisam ser repetidos. E ninguém que creia a verdade para este tempo deve ter parte em perpetuar sua memória. Então pegue a boa parte da história. Alguém já me disse, mas o livro Grande Controvérsia tem muitos detalhes. Leia o livro. O que Deus disse, você pode ler. E não está dizendo, sabe? Só está dizendo aquilo que você precisa saber. E a Bíblia diz sobre coisas que são difíceis de entender, mas leia a Bíblia. São relatos verdadeiros. Não tente, não queira ler coisas que seres humanos querem descrever. Se você assistir às notícias, você vai perder seu tempo. As histórias de amor e frívolos e excitantes contos constituem contraclasse de livros que é uma maldição para todo leitor. Satanás está apenas vestido em trajes angélicos. Já ouviu sobre isso? O livro tem boa moral. É somente Satanás em trajes de anjos. Conselhos aos pais, professores e estudantes diz: é necessário separar de nossa obra educativa a literatura errônea poluída, de maneira a não serem recebidas e nutridas como verdade, ideias que são sementes do pecado. As ideias que, conseguindo a entrada no espírito, separam a juventude da fonte de toda a sabedoria, toda a eficiência, todo o poder, tornam joguete das tentações de Satanás. Não queremos que os alunos sejam joguetes das tentações de Satanás. O que devo ler, então? Se você for a uma biblioteca com essa lista, provavelmente 80% da biblioteca você irá passar direto. O que devo ler, então? Espírito de Profecia diz: temos em abundância daquilo que é real e que é divino. Aqueles que anseiam pelo conhecimento não precisam ir a fontes poluídas. E agora quero compartilhar com vocês algumas dicas que vocês podem ler livremente, que vem especialmente do livro Educação. Página 269. Diz: estudem a vida de homens tais como o apóstolo Paulo, Martinho Lutero, Moffat e Livingstone Carey e a atual história de esforço missionário a desdobrar-se diariamente. Então aqui tem algumas sugestões. Então você pega esse modelo e aplica para o seu material de leitura. Aqui temos 2 livros que são muito bons sobre o apóstolo Paulo.
Esboços da Vida de Paulo, que é uma compilação do Espírito de Profecia, e Atos dos Apóstolos. E sugiro que vocês não leiam rapidamente. Pausem, meditem, parágrafo por parágrafo. Imaginem cada cena. Imaginem as situações. Que você está dentro da história. Você irá obter muito com isso. Nós amamos muito essa citação. Nós imprimimos e colocamos na nossa biblioteca. E o que diz? Diz que um dia Martinho Lutero estava na biblioteca da universidade e descobriu pela primeira vez a Bíblia. Ele nunca havia visto e pensava que eram alguns evangelhos e epístolas. Ele não sabia que era uma Bíblia completa. Encontrou a Bíblia presa nas correntes. E diz assim: com uma mescla de temor e curiosidade, ele se debruçou sobre as sagradas páginas. Com um pulso acelerado e coração palpitante, ele leu por si mesmo as palavras da vida, detendo-se e exclamando: oh, se Deus me desse tal livro! Anjos celestiais estavam ao seu lado e raios de luz vindos do trono de Deus revelavam os tesouros da verdade à sua compreensão. Grande controvérsia. Você consegue imaginar você tendo acesso à sua Bíblia quando fosse à universidade pela primeira vez? O quão libertador e alegre seria. Aqui temos outras pessoas que Ellen White citou. Robert Mulford. Muito interessante esse missionário. Veja quanta bagagem de conhecimento ele estava levando com ele. Parece que ele foi treinado em um ambiente educacional. Ele foi um missionário na África do Sul, mas ele também era um carpinteiro, jardineiro, impressor, ferreiro, fazendeiro, escritor, construtor. Ele foi o tradutor da Bíblia e o livro O Peregrino. Foi o sogro de David Livingstone. E pelos últimos 12 anos da sua vida, ele foi um orador na Inglaterra. Ele queria convencer os jovens para serem missionários para Deus. Essa é uma dica que essa pessoa vocês deveriam estudar a vida dele. David Livingstone. Um médico, explorador, abolicionista, missionário na África do Sul, quase foi morto por um leão. É bem interessante ler esse relato. E ele carrega nos seus braços as cicatrizes desse incidente, o resto da sua vida. Esse fato aqui eu escrevi porque é bem interessante. Quando ele era criança e ele estudava, trabalhava 14 horas por dia. Então, quando você ficar cansado de fazer seus deveres, dever operacional, de escola, lembre-se de David Livingstone. Ele trabalhava de 6 da manhã a 8 da noite. Não me pergunte a que horas que ele fazia o seu dever de casa. Ele fazia, porque ele se tornou médico, explorador. E ele fez um mapa da África do Sul, dos lugares que ele foi. Foi o primeiro europeu a ver Cataratas Vitória e nomeou em homenagem à Rainha Vitória. E seu lema era 3 Cs: cristandade, comércio e civilização, pelos lugares que ele foi. E ele casou com Mary Moffat, filha de seu mentor. William Carey foi missionário na Índia por mais de 40 anos, pastor, pregador, escritor, professor de gramática, fundador de universidade, protetor das viúvas, porque na Índia, quando o marido morre, eles acreditam que a esposa tem que ser morta também. Então ele se levantou contra isso também. Traduziu a Bíblia para o idioma bengali e outros dialetos. Mais dicas de leitura para vocês.
Prestem atenção. Ellen White, no livro Educação, diz: estudem eles todos os países à luz do esforço missionário e familiarizem-se com os povos em suas necessidades. O que isso significa na prática? Tenho aqui alguns livros que são exemplos disso. Que tal estudar sobre a China através da vida dos missionários? Somos missionários na China. Então você aprende sobre o ambiente, cultura, o idioma, o clima, o relevo do território, escrito de uma forma de história. É bem diferente do que você ler um livro de geografia. O relevo do território da China é dessa forma, longitude e latitude. Mas quando diz o missionário andou na estrada, que tinha um relevo, e o clima era quente, ele estava suando. Isso dá vida, e você não irá esquecer como que era a cultura da China. Deus me mandou para a Coreia. História de missionário, você pode aprender sobre a Coreia. Esse autor, esse homem, Rowes Hallow, um americano, engenheiro elétrico, missionário, e ele foi para a Amazônia e construiu um barco. E nesse barco aconteceu muitas histórias milagrosas, até mesmo com anjos que salvaram ele de ladrões e do barco ser destruído. É muito interessante. E hoje temos uma escola na Amazônia, e meu marido ensinou teologia lá, e tem muitos barcos na Amazônia, provavelmente mais de 10 barcos, e Ezra é quem está tomando conta, e levamos comida para as pessoas da vila, médicos, e é muito interessante, e você pode ler nesse livro aqui. Missionário em Calcutá, na Índia. Yankee em Yangtze conta sobre a China revolucionária, uma linda história de como uma escola fez toda a diferença no país. O diretor dessa escola foi chamado para ser o coordenador de todas as escolas nessa parte da China. O impacto da verdadeira educação. Muito lindo. Milagres em Moscou, escrito pelo pastor Mark Phelan. Está percebendo que eu estou falando de vários lugares, de vários países? A história do Adventismo na União Soviética. Missionário na Jamaica. Esses são alguns exemplos de materiais de leitura que vocês podem recorrer. Outras sugestões de leitura de material é sobre os reformadores, Wycliffe, a Estrela da Manhã da Reforma, Zwingli, Martinho Lutero, Huguenots, John Charles Wesley. E aqui temos algumas imagens dos reformadores. Quero também sugerir para que vocês leiam sobre os nossos pioneiros, histórias inspiradoras de como a nossa igreja começou. E temos alguns livros na nossa biblioteca. A melhor biografia de Guilherme Miller. E esse homem é muito interessante. As suas escolhas, muito, muito interessante. Nós imprimimos um canvas sobre o que ele disse quando ele começou a estudar a Bíblia. E eu quero ler uma citação aqui que diz: fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser uma revelação de Deus. Eles se tornaram meu deleite. E em Jesus encontrei um amigo. O Salvador tornou-se para mim o principal entre 10.000. É isso que ele diz quando ele começou a estudar a Bíblia.
No livro Lar Adventista, para os jovens, A Vida de José Bates, ela recomenda esse livro aqui. E é toda a biografia de José Bates. Ele teve várias aventuras no oceano, ele deu todo o seu dinheiro, ele foi aposentado muito jovem, com muito dinheiro, e ele deu todo o seu dinheiro para a causa de Deus. Muito lindo. Também o livro de John Lomberg, Milagres em Minha Vida. Gostaria de falar mais sobre esse livro, mas não teremos tempo. É muito interessante como ele foi para o oeste, porque as pessoas estavam indo para o oeste. Ele foi também, não procurando uma vida melhor, mas para pregar o evangelho. Então nossa igreja cresceu juntas. A igreja adventista cresceu com os Estados Unidos. Então a história dos Estados Unidos e a história do adventismo cresceram juntas. Milagres em Minha Vida vocês podem encontrar no Ellen White Writings. Então temos outros pioneiros e deixei para o último melhor. Os livros do Espírito de Profecia. E gostaria de recomendá-lo. Não são do Espírito de Profecia. Essa coleção aqui são biografias escritas por Arthur White. Então você pode ler todos os detalhes da vida de Ellen White em todos esses volumes. E eu conheci uma família que leu toda essa coleção, cada dia lendo um pouquinho. Muito feliz porque pedimos 2 coleções. Uma coleção ficará na biblioteca e a outra você poderá pegá-la para ler. E o melhor livro já escrito é a Bíblia. Você sabia que a biblioteca contém coleção de livros? E a Bíblia é uma coleção de 66 livros. Então, quando você carrega a Bíblia com você, você está carregando uma biblioteca com você. Vamos continuar? Eu tenho que terminar. Eu quero falar algo para vocês. A Bíblia é ainda um livro atacado hoje. Preste atenção a isso. Esse artigo, de 2016, é muito interessante e não podemos pular essa parte aqui. A Bíblia é de CBN News, 2016, é recente, é um artigo muito triste falando sobre a Bíblia. Que a Bíblia é ainda um livro que é atacado. A Bíblia é um dos livros mais desafiantes em escolas públicas e bibliotecas, de acordo com a Associação Bibliotecária Americana, que diz que pais que reclamaram que a biblioteca está violando a divisão de igreja e Estado quando colocam a Bíblia em suas prateleiras. E a Associação Bibliotecária Americana diz que os pais e grupos que protestaram contra a Bíblia são muitos os que protestam contra livros altamente profanos, agenda trans e conteúdo gráfico sexual. Eu fiquei muito triste quando li esse artigo, mas aqui temos a Bíblia em várias versões em nossas prateleiras. Por que a Bíblia é muito atacada hoje em dia? Porque é o melhor livro no mundo para a cultura intelectual. Nenhum outro livro fora impresso no qual é tão bem elaborado para dar poder mental. Acredito que todos aqui querem usar o poder mental, certo? Mostra a condição da alma. É o único livro que nos fala o que fazer para ser salvo e mostra o caminho para a vida eterna. Por que a Bíblia é ainda atacada hoje? Não somente contém a história da criação, mas a descrição do mundo vindouro, contém instruções sobre as maravilhas do universo, revela o autor dos céus e terra,
desvenda um sistema simples e completo de teologia e filosofia, desperta em todo o coração a gratidão mais sincera e é a revelação de Deus ao homem. E o que a Bíblia faz com o seu intelecto? O intelecto será disciplinado, enobrecido, purificado, refinado, fortalecido. E o que faz com a sua mente? Será enlarguecida, expandida, elevada e terá novo vigor. E se você estudar a Bíblia com oração, as faculdades serão enriquecidas, o eu será humilde, Deus e sua verdade serão exaltados, os anjos de Deus estarão perto para ajudar, uma influência elevada será exercida sobre outros pelo estudante da Bíblia. O melhor livro escrito de todos é a Bíblia. E se você esquecer de alguma coisa que eu disse isso, lembre Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, todo livro que é verdadeiro, todo livro que é honesto, todo livro que é justo, todo livro que é puro, todo livro que é amável, todo livro de boa fama, se há algum louvor, leiam esses livros. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, para que a tua confiança esteja no Senhor. E lembre-se, aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Eu quero apelar para você que você nunca pegue algo ruim para colocar na sua mente. Proteja a sua mente. Deus quer que você use a sua mente, seu intelecto para Ele. E Ele quer que você seja feliz. Satanás não quer que você seja feliz. Que o Senhor possa usá-lo, que você possa sempre fazer boas escolhas para a sua honra e glória. Vamos orar. Pai Celestial, agradecemos muito pela sua sabedoria. Porque o Senhor não nos deixou cegos. Nós temos o conhecimento que precisamos para fazer boas escolhas. Nos ajude, Senhor, a colocar a Tua palavra acima de todos os livros do Espírito de Profecia. Nos ajude a dedicar tempo para estudar esses livros, para que não sejamos levados para ideias tolas. Nós queremos ser sábios. Nós queremos ser sábios para o Senhor. Nós queremos usar nosso talento para a Tua honra e glória. Pedimos o Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus oro. Amém.